Rosângela, antes de mais nada, eu queria agradecer você aí, né, pela sua pronta participação no nosso CONAPEGNE, né, o Congresso Nacional Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Achei muito bacana muito bem-vinda, né, a sua participação. Acho que vai agregar muito para os nossos ouvintes, para os nossos empresários. E a gente vai dar início aí à nossa entrevista, né, a entrevista com o tema "Você tem 10 razões para fazer um diagnóstico". E aí eu passo a palavra para a Rosângela se apresentar um pouco mais, falar um pouquinho da sua experiência, né, prática com diversas empresas, que com certeza ela vai dar um show de entrevista aqui para nós. Então é um prazer estar com vocês, Ernesto, depois de tanto tempo com o nosso trabalho junto. Foi muito, muito saudável, adorei conhecer aquele profissional que você é, competente, e agora é um prazer enorme estar aqui com você nesse congresso. Para falar um pouco da minha história, eu nasci em São Paulo em 47, hoje eu já estou com 68 anos, eu sou avó de 5 netos, 4 filhos, e a minha atuação atualmente, hoje, é com mentoring. Eu trabalho com o Instituto Brasileiro de Mentoring, que tem sede em Curitiba, e antes disso, a minha carreira se desenvolveu com atividades de consultoria, como empresária e consultora. Atuei em vários países aqui no Brasil e fora do Brasil também, em vários estados brasileiros e fora. E antes disso também atuei como empresária e pedagoga numa empresa de uma instituição de ensino. Eu fui presidente da BRH nos estados de Santa Catarina por 2 gestões e também fui diretora e coordenadora do Instituto Brasileiro de Consultores nos estados de São Paulo, de Santa Catarina e agora no Paraná. Durante esse período que eu estive lá, eu atuei como CMC, que é um certificado internacional reconhecido em 48 países, e como consultora. Então, essa é um resuminho da minha história e da minha carreira como consultora. Que legal, Rosângela. E como é que você podia dizer para o público aí, como é que você já ajudou a melhorar a competitividade das empresas que você trabalhou? Como é que foi esses teus trabalhos aí? E ainda mais agora nessa parte de mentora de empresas. Então, esse trabalho na questão de produtividade, na questão da qualidade, na questão da lucratividade, vamos dizer assim, que a competitividade ela está muito relacionada a 3 aspectos, eu costumo dizer. Aquele que a maioria das empresas foca, que seria aumentar a rentabilidade sobre as suas vendas, em primeiro lugar, e a outra questão também, a segunda importante, é ter uma administração, controle sobre os custos, minimizando para poder ter uma forma de estar no mercado de forma competitiva, a preços competitivos. E a outra questão importante em relação à competitividade é a abordagem ao mercado, né? De que maneira isso é apresentado ao mercado, de acordo com aquelas necessidades que o mercado tem e irem se adequando às necessidades atuais. Então, esses 3 aspectos eram aqueles em que nós mais focávamos durante a consultoria, buscando que fossem aspectos vulneráveis aonde eles se encontravam e de que maneira eles poderiam ser ou minimizados ou eliminados e também prevenidos em muitas questões, porque nem sempre é uma questão de correção, às vezes é uma questão de prevenção. Em outras questões, para poder ter realmente um aumento efetivo da competitividade, é preciso que também tenha aspectos que, a conhecer o potencial da empresa, aspectos em que ela tem força, tem aquela sua pontos importantes que precisa ser otimizados e mais ainda desenvolvidos, que normalmente vão ser o grande diferencial. E isso vale para pequena empresa, para grande empresa, para qualquer tipo, pelo que eu estou entendendo. Para identificar isso daí, como é que você comentou de identificar essas oportunidades de melhoria? Será que isso daí seria parte já de um diagnóstico da empresa, né, vindo ao tema da nossa palestra? Seria o seguinte, que antes do diagnóstico propriamente dito, é muito importante que a gente tenha um pré-diagnóstico. O que é um pré-diagnóstico, né? É a questão
de estar acompanhando o dia a dia e já começar a observar aspectos que já estão se desviando daqueles objetivos que a empresa tem. Então, existe um trabalho de ter já alguns indicadores no dia a dia, na rotina operacional da empresa, em que ela possa estar já atenta a indicadores de que as coisas não estão indo bem da forma como a empresa está desejando, daquilo que ela está buscando ou esperando, né? Então, eu diria um pré-diagnóstico, né? A empresa precisa entender o que está acontecendo com ela, né? Exatamente, é o dia a dia. É muito comum nós compararmos o diagnóstico com o check-up, um check-up diário que a gente tem aqueles cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, né? Preventivo, olha, puxa, hoje eu não estou bem, não me alimentei bem, hoje meu sono não foi tão tranquilo. Então, quanto mais eu estiver atento para esses pontos que são importantes e que não estão indo bem, para que se possa imediatamente saber buscar o que está acontecendo, evitar que isso se torne um problema muito maior. Numa empresa, é tão importante quanto para nós como pessoas no nosso dia a dia. É ter aquele cuidado diário, a gente estar atento a situações que fogem do normal, que fogem do esperado ou da sua rotina habitual. Isso o próprio empresário pode identificar ele mesmo, né? Às vezes com uma margem de lucratividade abaixo do que é esperada, ou um resultado nas vendas inferior ao desejado, ou um custo muito elevado, não consegue atingir o preço de mercado. Isso são indicadores que ele mesmo pode estar percebendo e descobrindo, né? Sim, o empresário, ele faz um autodiagnóstico a partir dos sintomas, ok? Ele consegue sentir e perceber, né, que tem alguma coisa que não está bem. E a partir daí é preciso se aprofundar nessa questão. É como se você tivesse indo sentir uma dificuldade, um problema, uma dor, e eu falasse, olha, deixa para lá, amanhã, ok, você tem um sintoma, você percebe. Ainda não é um diagnóstico. E nesse momento, talvez seria a hora de ele buscar um auxílio de alguém externo, talvez, para fazer esse diagnóstico, né? E aí esse diagnóstico iria identificar outras coisas, né? O que esse diagnóstico iria identificar diferente do que ele já está percebendo ali na empresa dele? Na verdade, é o seguinte, se preparar para fazer o diagnóstico, até para fazer um diagnóstico ou identificar o sintoma, e ter condições de avaliar se aquilo pode ser algo sério ou não, já precisa de ter alguma orientação nesse sentido, né? Porque aquele que tem um olhar mais clínico, um olhar profissional para aquela questão, ele vai poder observar coisas que talvez o gestor e aquele que está ali no dia a dia, ele não consiga identificar, porque ele não sabe que um ou outro sintoma possam ter uma consequência tão grave quanto ele possa imaginar. Então, existem, até para que a gente possa, vamos dizer, ele pode e deve se preparar para fazer um autodiagnóstico, né? E isso que é também importante, porque não só observar os sintomas, mas também poder avaliar se esses sintomas são realmente necessários naquele momento de algum tipo de intervenção mais séria. Por dizer, se é uma gripezinha, um resfriado, ou se eu preciso realmente ir ao médico para poder ver sentir se aquele problema é sério ou não. Porque para poder fazer o diagnóstico, não é só o sintoma. É importante que os sintomas podem ser, o mesmo sintoma pode ter várias causas. Ok? Então, por que a lucratividade está baixa? No caso de uma empresa, um exemplo. Ela está baixa porque se eu estiver vendendo um produto, estiver no comércio, porque eu não estou comprando bem ou porque eu estou vendendo mal? Ou porque eu estou vendendo pouco? Ou se eu estou vendendo por um preço que não está adequado àquela situação, àquele mercado ou às minhas condições? Se os meus custos estão muito altos. Quer dizer, são várias causas que provocam aquele sintoma.
Então, estar até preparado. É possível fazer com orientação, né, de alguém que possa dar, pelo menos assim, olhar, observar pontos chaves, pontos críticos, para poder dizer, olha, até aqui está tudo bem. Uma orientação de um clínico, olha, você fica tranquilo. Mas é como você tem um bebê, você não sabe lidar com ele, então você pede alguma orientação, né? Olha, como é que eu cuido disso? Aqui é normal, não é? Preciso, né, correr quando? O que está acontecendo? Então, é mais ou menos, a gente pode comparar com essa situação. É sempre bom, né, comparar com alguma coisa que a gente consiga entender direito, né? A parte da saúde, ela é bem comparável, né? A saúde de uma pessoa física, a saúde de uma pessoa jurídica, né? De uma empresa. Muito boa essa tua analogia. E com relação a essas áreas, você comentou, às vezes um problema de lucratividade seria do financeiro. O que tem isso a ver com produção? Então, que áreas são essas que precisam ser identificadas, né? Diagnosticadas? Como é que né, elas interagem entre elas? Então, seriam todas as áreas da empresa que podem estar influenciando na saúde, vamos chamar assim, dessa pessoa jurídica? Sim, exatamente como a pessoa. Novamente, eu vou insistir nesse ponto. Todos os nossos órgãos, os organismos da empresa estão todos integrados. Eles funcionam de forma integrada. Então, quando alguma coisa não vai bem, se reflete na empresa como um todo. Então, o diagnóstico, como a gente não... sem estar aprofundando cada um dos setores e a integração entre eles, se nós não entendermos a causa onde está o maior problema, e fica difícil você propor uma solução adequada. Quer dizer, como é que eu vou dar um remédio para alguém? Eu posso estar matando, se eu der o remédio errado, porque eu posso estar lidando com um problema e a causa é outra, e eu, em vez de melhorar o problema, eu posso agravar o problema, né? Então, as áreas que são importantes estão completamente integradas, né? A que normalmente aparece mais o sintoma e onde as pessoas normalmente saem correndo para buscar alguma coisa é a área financeira. Quando faltou dinheiro, aí todo mundo corre. É o sintoma que todo mundo, é como se faltar ar. Faltou ar, todo mundo corre rapidinho, porque sabe que não vai aguentar muito tempo, né? Então, é o ponto crítico. Por que está faltando o dinheiro? Porque não está vendendo, aí aquelas várias possibilidades. Aí eu tenho que olhar na área comercial, porque com certeza alguma causa pode estar lá, ou pode estar na gestão financeira propriamente dita. Quer dizer, eu gasto mais do que ganho, então não tem como, né? Por exemplo, pequeno empresário, ele pega o dinheiro dos recursos da empresa para usar para ele, né? Compra uma casa, compra um carro, e depois diz que a empresa não está dando lucro e o dinheiro não está dando. Enfim, exemplos, algumas situações, só que e pode estar na área comercial, então as vendas, até o volume de vendas é adequado, mas será que a lucratividade sobre a venda está adequada também? Né? Então eu posso vender muito com lucro, com prejuízo, então quanto mais eu vendo, pior meu caixa vai ficar, certo? Porque eu estou aumentando minha produção, vendendo um monte com prejuízo. Então, isso é a área de vendas. Mas o problema pode ser porque eu não vendo. Não estou vendendo. Então, eu não estou vendendo porque meu sistema de comunicação, minha divulgação para o mercado, de abordagem do mercado não tá adequado. Mas eu posso não estar vendendo porque eu tenho problemas de produção. Então, ou o meu serviço, a qualidade está comprometida, o padrão não é bom, seja no serviço, seja numa indústria ou no comércio, enfim. Então, veja, tudo isso, ou tem situações em que tudo isso está acontecendo. Pode estar acontecendo também porque as pessoas, né, o recurso humano Quer dizer, mais importante ainda, como é que está o desempenho da minha equipe. Né? E a minha equipe, como é que está? Eles estão satisfeitos, eles estão motivados, eles estão trabalhando assim, estão comprometidos, enfim, uma série de questões que na verdade precisam melhor serem avaliadas a partir do diagnóstico. O diagnóstico não é só o que está acontecendo, né?
mas o porquê está acontecendo, né? As causas das dificuldades que a empresa está encontrando e pode realmente melhorar ou, caso não tome as providências necessárias, pode realmente comprometer toda a continuidade da empresa no mercado. Quer dizer que um diagnóstico ele deve ser considerado parte de um planejamento de uma empresa. O empresário faz um planejamento lá, de repente ele pode estar prevendo fazer algum tipo de diagnóstico. Será que isso é adequado? A questão do diagnóstico, eu diria que não é só parte do planejamento. O diagnóstico é uma ferramenta estratégica que precisa ser usada sistematicamente todos os dias. De forma que é como se não adianta eu esperar, olha, daqui 10 anos eu vou fazer um diagnóstico para mim, um check-up para ver se eu estou bem. Já era. Percebe? Ele tem que ter um caráter, ele tem um caráter preventivo, corretivo, né? E de melhoria. Então, ele não só de pontos fracos, né? Mas de pontos fortes também. Eu dizia assim, tudo bem, onde é que eu tenho algumas dificuldades, eu tenho alguns pontos fracos, mas quais são os pontos fortes que eu tenho dentro da minha empresa que eu posso ajudar a minimizar os pontos fracos com os meus pontos fortes. E também para manter esses pontos fortes funcionando, né? E com eles eu posso eliminar os fracos. Ou minimizar. Por exemplo, se eu tenho eu posso não estar vendendo, eu posso ter problemas financeiros, mas eu tenho uma equipe maravilhosa, disposta, quer ir aprender, quer fazer, quer corrigir. Então, puxa, com esse ponto forte, eu vou resolver, eles vão me ajudar a resolver o problema em outras circunstâncias. Eu tenho uma equipe de produção excelente, uma equipe de vendas ótima, então aonde eu preciso melhorar? Então eu preciso melhorar o controle, mas a equipe é boa, o que eu posso fazer para poder realmente resolver essas situações? Então, vamos recapitular aqui. Você comentou diagnóstico de área financeira, comercial, né, marketing comercial, área de recursos humanos, área de produção, dentro da parte financeira talvez envolveria um pouco de custos, até a parte estratégica também, né, do negócio também pode ser avaliada, né, então para a gente não se perder aqui, né, e o ouvinte que está nos escutando manter lá as notas deles, que eles com certeza vão estar seguindo um passo a passo que a gente no final desse evento aqui vai estar passando para eles, tá? E aí, vamos supor que aconteça uma situação, seja identificado diversas áreas, né, de melhoria, oportunidades de melhoria, vamos dizer assim, né, dentro dessa empresa. Como que a gente pode priorizar essas áreas? Eu também já realizei alguns diagnósticos e a gente percebe que existem diversas oportunidades de melhoria. Como é que seria o mais adequado priorizar? Seria por grau de importância, por melhor resultado que ela pode trazer, prazos de retorno, etc. O que você enxerga nessa oportunidade aí? Olha, eu vou resumir essa questão da prioridade, assim, porque ela tem realmente, como você coloca, vários aspectos que precisam ser considerados. Mas eu costumo, quando eu faço um diagnóstico, entro numa empresa ajudando a fazer o diagnóstico, eu procuro que cada um responda, depois que tiver tudo levantado, que faça um levantamento da seguinte questão. Responda. De tudo que você viu, pegando um por um, você vai perguntando o seguinte: qual a consequência para a empresa caso este problema não seja resolvido? A gente chama de raciocínio zero, né? Se eu não fizer nada em relação a isso, qual a consequência que a empresa vai ter? Então, com essa resposta, você vai identificar o nível de importância que isso tem em relação à prioridade. Então, é claro que quanto maior a consequência para a empresa, maior a prioridade. Claro. Certo? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: tem alguns temas que você olha e, além
de importante, de sérias consequências, caso não sejam resolvidos, eles são urgentes. Tem que ser resolvido imediatamente, alguns, né? Com a maior urgência possível. Ok. E aí tem uma segunda escala. Ele é importante e é urgente. Esses são os primeiros. Ok? Não tem dúvida. Agora, se não for nem importante, nem urgente, o que vem depois? Os urgentes. Certo? Certo. Porque se é urgente, mas não é importante, então não está na prioridade 1. Mas é urgente, é a prioridade 2. E depois os terceiros, os importantes, mas não urgentes. Claro, claro. E também pode ter tem a ver também, né, não só com o grau de importância, mas também com o desempenho que a empresa realiza aquela atividade, né? Às vezes ela está num desempenho intermediário, não está nem tão ruim, né, mas não está ótimo, né? Às vezes você pode priorizar coisas que têm uma importância não tão elevada, mas que esteja sendo feito muito ruim dentro da empresa. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você quis. Mais ou menos isso. E aí tem mais um critério que também é super importante, que é o seguinte. Antes de se definir essas prioridades, tem um aspecto relacionado à estratégia mais adequada para a empresa naquele momento. Ok? Por quê? Porque algumas empresas estão no momento em que a preocupação é conquistar um nicho de mercado. Então, aquilo que for importante e urgente em relação a este objetivo. Ok? A segunda, depois que ele já conquistou o nicho de mercado, porque tem umas que estão lá porque nem ainda tem identificado, ainda não se colocaram, não se estabeleceram ainda num determinado mercado. É a primeira situação. Depois que ela conquista, ela precisa ter como estratégia se manter aí, na posição. Né? Então, conquistar a posição no mercado. Então, aquilo que vai ser importante e urgente relacionado a essa questão. A segunda é se manter na posição no mercado. Eu já conquistei, já sou conhecido e tal, eu preciso me manter, porque a concorrência está ali, a competitividade é grande, e eu tenho que agora me preocupar em não quero crescer, eu quero ficar aqui. E na terceira, não, eu já tenho, estou na minha posição, está tudo tranquilo, eu agora quero crescer. Então, com esse objetivo de crescer, quais são as prioridades? Onde é que estão as dificuldades que eu preciso corrigir? E assim fica muito mais fácil, vamos dizer assim, de identificar o que realmente será prioridade nas minhas ações. Até porque, às vezes, dependendo do momento que a empresa está vivendo, dependendo do tipo de oportunidade de melhoria identificada pelo diagnóstico, existem, na maioria dos casos talvez não, mas existem algumas necessidades de investimentos e, às vezes, esses investimentos não se adequam àquele momento que a empresa está vivendo. É mais ou menos isso também? Exatamente. Quer dizer, que é importante que a gente analise também o cenário, né, a situação, o que está acontecendo à nossa volta. Por exemplo, agora nós estamos vivendo tempos difíceis. Okay? E qual seria a melhor estratégia na empresa nesse momento para poder lidar com a situação que nós estamos vivendo nesse momento, né? Porque situações difíceis, elas não vão ocorrer só de vez em quando, né? Nós precisamos estar preparados também para tempos difíceis, sejam eles previstos ou não, que podem surpreender e que nós precisamos estar prontos. Para isso, quanto mais o diagnóstico for preciso e confiável, né, para que a gente possa tomar decisões realmente que possam chegar aos resultados que a gente espera, seguras, né? Decisões mais seguras com menores riscos, né? Tá, bom, uma coisa que você comentou lá no começo é que a empresa realizar o autodiagnóstico, como é que funciona isso? É possível, existe como essa empresa fazer um autodiagnóstico? Nossa, com certeza. Aliás, não é nem tem como.
a coisa mais importante que um gestor precisa fazer e começar, se ele tiver dificuldade, buscar ajuda, aprender cursos, enfim, alguém que possa ajudá-lo a que ele faça isso de forma frequente e constante. Então, e isso não depende do tamanho da empresa, né? Que é um outro fator que também muitas pessoas perguntam, mas a minha empresa é pequenininha, então como é que eu vou fazer? Além de ser vamos dizer, possível, é muito necessário. Eu diria que é fundamental. Até reforçando o que a gente comentou até agora, né? Porque a questão do autoconhecimento, a questão de saber o que está acontecendo com a empresa, e comigo também, né, quer dizer, a relação é a mesma, me fortalece no sentido de conhecer exatamente o que está acontecendo e saber de alguma possível dificuldade antes que ela aconteça. Então, o diagnóstico é diário, é frequente. Então, é importante que o gestor, aquele que esteja ali à frente da empresa, que ele crie esta rotina diária, operacional, né? Do mesmo jeito, passou o dia, como é que foi o dia, quais foram os resultados do dia, isso já é um diagnóstico, né? O quanto eu vendi, se o dia foi bom, quantas visitas, qual foi o resultado do meu dia hoje, como é que nós estamos hoje. Bom, Rosângela Martins, está sendo muito gostosa a nossa entrevista aqui, a gente está aprendendo bastante com isso, mas e aí, qual que é a diferença de um diagnóstico interno da própria empresa ou um externo com algum consultor, com alguém que seja especializado nessa área? E tem diferença? Qual que é melhor? Do consultor é melhor? Qual que ou talvez os resultados sejam diferentes de cada um deles? O que você tem a dizer sobre isso para nós, Rosângela? Olha, veja só, na verdade, todos eles são importantes, porque cada diagnóstico tem um objetivo, tem um sentido e tem um momento mais adequado, né? Então, veja só, como nós estávamos comentando, aquele autodiagnóstico que a própria pessoa faz no dia a dia, que ela já observa os sintomas, é o pré-diagnóstico, é algo que precisa acontecer, que vai facilitar muito um trabalho de um especialista, caso seja necessário, até para poder justificar, preciso ou não de alguém que se aprofunde um pouco mais nessa situação, porque um especialista vai observar coisas que o gestor no seu dia a dia não tem a mesma visão, porque está muito envolvido e a percepção é diferente. Okay? Então, existe um consultor que vem e faz um diagnóstico a partir, se tem um diagnóstico que antecedeu, feito pelo gestor, é muito melhor, porque o resultado do trabalho desse consultor tende a ser muito melhor, porque ele já tem informações suficientes para poder se aprofundar um pouco mais. Agora, se ele não tem nenhum tipo de informação, se ele não tem acesso às informações, ou informações não são confiáveis, ou esses controles nunca foram feitos. Então, imagine a dificuldade de alguém para chegar a alguma conclusão a partir do zero, né? Até já é um indicador de oportunidades de melhoria não ter essas informações. Exatamente, porque ter um sistema de informação adequado, com indicadores suficientes para saber, ter algum tipo de dado que possa dar algumas pistas, né, sobre o que está acontecendo, é muito importante. Então, o consultor, ele pode, ele mesmo, fazer o trabalho todo de diagnóstico, né? Nesse momento, ele é que desenvolve todo o trabalho, e o gestor, ele só dá um suporte, vai com informações, oferece acesso, né, a tudo aquilo que o consultor está pedindo. Mas tem hoje uma outra forma de se fazer isso. Esse autodiagnóstico, atualmente, já tem algumas empresas que usam a estratégia de contratar um trabalho de mentoria. Então, qual é a diferença entre consultoria e mentoria, que é um chamado processo de mentoring?
A diferença é que com o consultor, quem faz o trabalho do diagnóstico é o consultor, ok? E ele vai buscando as informações dentro da empresa e traz um relatório e aponta as dificuldades. Com o mentor ajuda o gestor a fazer o diagnóstico, porque o mentor, ele é uma pessoa especialista num determinado tema, com muita experiência, e que ele não vai lá para desenvolver o trabalho. Ele vai lá e fica com o gestor durante todo o processo, acompanhando o processo, orientando para que ele faça, né? Ele mesmo, com a equipe dele, é que vai fazer com a ajuda desse mentor. E vai até o final do processo e até um ponto em que o gestor e a equipe já possam continuar sozinhos. Até lá, depois da priorização das melhorias a serem realizadas, até o momento em que a equipe e o gestor se sintam seguros e confortáveis para seguir sozinhos. Uhum. Porque às vezes a gente até escuta, puxa vida, mas vai vir aqui um consultor e vai me dizer um monte de coisas que eu já sei, e aí depois, então o mentor ele vai justamente dar uma continuidade maior até, né? Um apoio sistemático ali para que a empresa consiga realmente obter todos os resultados e extrair o máximo possível desse diagnóstico, é isso? Porque a grande dificuldade que a gente estava observando, né, é que quando o consultor saía da empresa, ele mostrava, apontava, mas aí a equipe ficava, tá, e agora? Como? Como é que eu faço isso? Eu vou ter que ter um consultor aqui comigo a vida inteira para poder, né? Porque o consultor, além de tudo, ele fala e faz as coisas acontecerem. Com o mentoring, não, né? Quem faz é o gestor e a equipe dele. Eles estão ali fazendo juntos, né? Numa relação de parceiros mesmo, onde a experiência do mentor, naquela situação, em desenvolver aquelas coisas, vão ajudando o gestor e a equipe a desenvolverem o trabalho. Porque ele tem muita coisa que ele já sabe. Então, o mentor atua nos pontos em que aparecem as dúvidas, e orientação, onde o mentor também olha, aqui você tem essa dificuldade, é melhor fazer assim. Ele não diz, olha, tem que ser. Ele compartilha a experiência que ele tem, mostra alternativas, opções, que ele já obteve resultado durante o tempo que ele trabalhou e teve aquela atividade. E aí é uma pessoa que está ali do teu lado, te orientando, te ajudando, até que você consiga terminar aquela tarefa. Quer dizer, seja lá o tempo que for, nas circunstâncias que for. Uma das grandes sacadas do diagnóstico, desculpa, Rosana, uma das grandes sacadas do diagnóstico que eu percebo é principalmente a priorização, né? Porque muitas coisas que vão aparecer ali, a empresa, o empresário, eles já sabem, né, que existe aquela oportunidade de melhoria, mas talvez eles estejam um pouco perdidos em por onde começar essas melhorias e quais que vão ser os resultados, né? Quando que a gente percebe, né? Depois o diagnóstico ele traz alguns resultados, mas os resultados mesmo vão aparecer depois dessas implantações. Que tipo de resultado o próprio diagnóstico já traz para essas empresas? Não tenha dúvida, porque à medida que você já começa a fazer o levantamento e obter informações que você talvez não tivesse antes, e quando aquelas informações chegam até o gestor, chegam a quem está ali, ele já começa a falar, meu Deus, mas era isso, então tem que fazer isso. A resposta é imediata, né? Porque a maioria que está dentro da empresa sabe o que fazer. A questão maior é que o trabalho do diagnóstico é ampliar a visão da situação a partir de alguém que está fora, né? Diante de um mais distante do dia a dia da empresa, e alguém especialista, né? Que vai e sabe o que olhar, aonde olhar. Olha, aqui são pontos que, se essas pessoas fossem do dia a dia delas, elas estariam observando, estariam resolvendo. Então, é um olhar diferente que aquele especialista traz, e que a partir apenas deste olhar,
as ações de ajuste já estão ali. Porque quem entende mais do que ninguém da própria empresa é a pessoa que está lá. Por mais que eu possa ser uma especialista, ou você, a gente conhece da nossa realidade, das nossas experiências, ou das nossas empresas. No meu caso, tive duas por quase 20 anos em cada uma delas, como gestora, como empresária. Então, a gente conhece da nossa realidade, mas da realidade daquela empresa, daquele gestor, ninguém melhor do que ele conhece aquela empresa. Então, a parceria entre os dois é que realmente a gente consegue olhar do próprio empresário, do próprio gestor, em relação ao próprio negócio, e alguém que tem algo semelhante que possa estar ampliando alguma visão e alguma coisa que talvez ele possa não estar observando. Isso que você falou, Rosângela, é muito importante, porque às vezes a gente tem, né, vou me colocar talvez no lugar do empresário que está sendo diagnosticado, ele tem a impressão, puxa vida, vão vir aqui diagnosticar coisas, mas os resultados vêm só depois com as implantações, mas não é verdade, porque na realidade quando se faz o diagnóstico já se identificam as oportunidades e a própria empresa já vai automaticamente resolvendo muitas delas, né? As mais simples já resolve-se na hora. Pois é, por isso que essa questão do autodiagnóstico também é tão importante, porque nesse processo de autodiagnóstico, o gestor já pode observar, isso aqui eu posso resolver sozinho, mas isso aqui eu vou precisar de ajuda, né? E aonde ele vai precisar, e até para poder buscar esse especialista conforme a necessidade que ele realmente está encontrando. Não que alguém vai dizer para ele que é isso, quer dizer, o óbvio, né? Que ele já está cansado de saber muitas vezes e fala, puxa, mas não era isso que eu queria, eu estou buscando resultado, solução para tal problema que é aquele que eu estou precisando mais de ajuda, por exemplo. Né? Que legal, Rosângela, que legal. Então a gente consegue já abrir muito a mente, de repente, de muitos empresários que fiquem na dúvida, né? Puxa vida, será que eu procuro mais informações sobre diagnóstico? Eles podem, eles mesmos procurar, né, informações no próprio Google, né, etc. Mas, e agora você já atuou em diversas pequenas empresas, provavelmente, né? A gente, claro, atua também. Como que essas pequenas empresas, né, elas fazendo esse autodiagnóstico e tal, elas podem encontrar a melhor maneira para buscar esse autodiagnóstico? O empresário, né, ele pode procurar no Google, ele pode seguir alguma outra indicação sua? Você tem alguma ideia para ajudar ele nesse sentido aí? Olha, eu costumo dizer que como encontrar um consultor? Como encontrar um mentor? Né? Que critérios? Além, claro, o Google, todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Mas, primeira questão, uma das que eu acho mais importantes é a indicação. Né? Primeiro, vamos até colocar em ordem. A primeira, buscar alguém que esteja realmente, que conheça profundamente aquilo que você está buscando solução. Né? Então, porque eu tenho que buscar um especialista. Né? E tem especialistas de várias maneiras, você pode encontrar em muitas situações. Mas é importante que esteja relacionado àquilo que você está buscando, diretamente. Segundo, que haja uma identidade com a pessoa. Porque às vezes a pessoa pode ser super competente, conhecer muito, mas é mais ou menos como médico. Se muitos têm competência, mas você tem uma identificação maior com esse ou com aquele. Porque um consultor, um mentor, alguém que vai te ajudar, precisa estar alinhado com os teus propósitos, com a tua forma, com valores, éticas, porque esse é uma questão importante para a gente poder estar usando como critério, né? Conhecer alguém que já tenha, né, trabalhado com esse mentor ou que já tenha feito alguma coisa é importante. Então, na sua rede de relacionamentos, hoje todo mundo procura na rede, olha, você pode me indicar alguém? Você conhece alguém?
né? Essa segurança a gente precisa ter, né? Então, uma pessoa que seja confiável, que tenha resultados realmente que você está buscando, são critérios que a gente não pode deixar de estar atentos, né? E aí o Google, eu digo que o Google e essas ferramentas todas, elas apenas confirmam isso que você já buscou antes, né? Porque se alguém indicou e tal, o que você vai fazer? Você vai lá no Google, põe o nome da pessoa, fala, olha, tá aqui, é isso, puxa, que legal, né? Lá vai ter, vão ter outras pessoas que já fizeram esse trabalho, e tem a questão da adequação de recursos que muitas vezes você precisa dispor para ter alguém para te ajudar, né? E mesmo assim, tem alguns mentores que falam, olha, o meu caso não é exatamente para você, mas eu posso te indicar outro. Então, aquele consultor que alguém te indicou, ele pode não ser a pessoa mais adequada, mas ele pode indicar alguém que possa ser mais adequado para você, e aí, na rede, você vai sabendo exatamente... Claro, até mesmo o próprio empresário, ele às vezes conhece um outro empresário já mais experiente, ou de uma empresa maior, que pode tá dando algumas dicas para ele, até para ele fazer o autodiagnóstico, buscar informações antes de buscar algum consultor, algum mentor. São todas oportunidades que ele pode fazer por ele mesmo, e claro que com um custo baixíssimo, né? Praticamente zero. Ao mesmo tempo, no final desse nosso trabalho aqui no CONAPEGNI, aqui no final do dia de hoje, eu vou passar um passo a passo de alguns itens que normalmente a gente diagnostica, né, nas empresas, e aí o próprio empresário pode pegar esses itens e avaliar ele por si só, né? Até fazendo o autodiagnóstico. Agora, você comentou, né, já fez diversos diagnósticos e tal. Dentro das pequenas empresas, vamos pensar em pequenas empresas, quais seriam os itens, né, os itens diagnosticados com maior frequência, né? Quais que seriam aqueles que a gente percebe que sempre, toda vez aparece, puxa vida, a empresa pequena tá acontecendo aquele detalhe, e sabe, a gente acaba percebendo que tem alguns que com uma maior frequência são priorizados lá no nosso diagnóstico. Quais seriam aqueles que você mais identifica como sendo prioritários? Nas pequenas empresas eu costumo dizer o seguinte, é muito comum, eu disse, poxa, mas você comentou que é preciso cuidar das questões financeiras, na área financeira, é preciso cuidar da gestão das pessoas, é preciso cuidar do marketing, preciso cuidar da produção, do serviço, ok. Mas a minha empresa sou eu que faço tudo. É uma empresa individual, né? Então, e eu costumo dizer o seguinte, ok, você é a única pessoa nessa empresa, mas essas 4 áreas dentro da empresa, elas existem, independentemente de ser você a única pessoa que cuide das 4. Percebe? Então, o que eu quero dizer com isso? Não importa o tamanho da empresa, as áreas-chave das empresas são as mesmas. Eu preciso cuidar da área financeira. Grande problema da área financeira é aquele que eu até já citei, que é uma mistura entre recursos da empresa e recursos próprios, pessoais. Então, esse é um dos maiores problemas dos diagnósticos, onde a empresa não é considerada como uma pessoa jurídica. Ela se mistura com a pessoa física, e aí fica difícil se avaliar qual é o problema da empresa. O problema, às vezes, da empresa não tem problema nenhum financeiro, porque aquilo que ela vende, os custos que ela tem para se manter, a forma, o volume de vendas é adequado, está tudo certo. O problema está na gestão de pessoas. Quem? O próprio dono da empresa. Porque ele é a pessoa. Ele é aquela pessoa que está ali no dia a dia, fazendo a gestão da empresa, produzindo, cuidando da área financeira, que não está fazendo a gestão adequada, certo? Então, é preciso investir na área, nessa pequena empresa de pessoas, da gestão de pessoas, que é quem? Às vezes, uma única pessoa, que é o próprio... Ele mesmo.
Ele mesmo, às vezes ele, o filho, ele, a família, né? Parte da família. Ele no sentido de pessoa física. Isso pode ser ignorado? Não. Do mesmo jeito que numa empresa que tenha 3 ou 4 ou 1.500 funcionários, não adianta a gente olhar para a empresa apenas, ou para as pessoas que estão lá, apenas como um recurso. Eles são gente. Eles têm família, eles têm necessidades, eles têm dias de maior humor e de menor humor, de maior produtividade e de menor produtividade, não dormiram bem. E a mesma coisa que o dono da empresa pequena também. Então, a conciliar isto, né, a questão mesmo do dia a dia, da questão operacional, objetiva e prática de gestão da empresa, tecnicamente falando, mas não esquecendo que ali tem uma pessoa. E que essa pessoa, a empresa também, ela vai ter resultados a partir do momento que as pessoas estão lá também bem, sendo tratadas, cuidadas, né? Focadas. Existem pessoas que não podem ser esquecidas, mesmo e além de tudo, nem mesmo, e além de tudo, mais do que tudo, se essa pessoa for eu mesma. Legal, Rosângela. Até fazendo uma propaganda a mais do nosso congresso aqui, do CONAPEGNI, eu tomei a liberdade de, ao final desse nosso dia de hoje, listar algumas áreas prioritárias, e já adianto para os nossos ouvintes que são 21 palestrantes, né? Até o dia 17 vai estar acontecendo esse congresso, e cada um deles vai estar falando sobre uma dessas áreas prioritárias que eu identifico nos meus diagnósticos. A gente realiza 100, 200 diagnósticos aí por ano, e a gente gostaria de estar colaborando para que as empresas também conseguissem identificar, ou se não identificar, já melhorar direto algumas áreas prioritárias que a gente já sabe que em muitos casos vão acontecer. Rosângela, eu vou deixar a palavra livre para você finalizar a nossa entrevista de hoje aqui. Eu achei muito bacana, uma simpatia de pessoa, foi muito bom revê-la. Fique à vontade, Rosângela. Olha, eu fico muito satisfeita de estar podendo falar com você e sobre esse assunto, porque esse assunto é apaixonante, né? É com esse assunto que a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas, sentir os dramas, sentir as preocupações, né? A vontade realmente de conquistar, de fazer a empresa crescer, de evoluírem, de dar conforto para a família, de ter condições de ter uma equipe comprometida, satisfeita com o trabalho. Então, a gente poder realizar tudo isso é a nossa grande satisfação enquanto consultores, enquanto mentores e tal, de poder realmente contribuir de forma mais efetiva para o sucesso, né, das organizações e das pessoas também que estão aí, que é o nosso dia a dia. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Sempre que precisar de alguma coisa, pode contar comigo. A nossa parceria sempre foi maravilhosa, muito bem sucedida. Então, realmente foi um prazer. Muito obrigada e conte comigo. Rosângela Martins, muito obrigado a você também. Agora nós vamos dar continuidade em outras palestras, então obrigado ao ouvinte também que está aí nos ouvindo. A gente fica muito satisfeito com todos esses nossas oportunidades. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.